Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro Conexão USP de 2023. Recentemente foi aprovado na Alesp, a Assembleia Legislativa de São Paulo, um projeto de lei que equipara pessoas com fissuras labiopalatinas e outras anomalias crâniofaciais a pessoas com deficiência para fins jurídicos. E para falar mais sobre esse assunto, estou conectado aqui com o Thiago César, que é advogado, ex-paciente do Centrinho, membro da Rede Nacional de Associações de Pais e Pessoas com Fissura Labiopalatina, a Rede Profis, e ajudou na elaboração dessa lei. Thiago, primeiro, muito obrigado por estar conectado aqui hoje com a gente. Muito obrigado, Vitor. É um prazer sempre falar com vocês, a TV USP, a qual tenho muito carinho, e toda essa audiência. Tiagão, primeiro lugar, você ajudou na elaboração da lei, né? Mas quem que é o autor dessa norma, desse projeto de lei? Quem apresentou o projeto de lei foi a deputada estadual Mônica Seixas, que atualmente faz parte da bancada das pretas. É um mandato coletivo, muito inclusivo, que pensa em mães, pensa muito em mulheres e também agora passou a pensar com maior pujança em relação às pessoas com deficiência. Tiago, essa lei, ela equipara pessoas com fissuras labiopalatinas e outras anomalias craniofaciais, né, a pessoas com deficiência, né, cadeirantes, etc. O que isso, em termos práticos, significa para a pessoa com fissura labiopalatina, por exemplo? Sim, a equiparação vem acontecendo, Vitor, há bastante tempo. Desde o ano de 2010 já existia aqui no Centrinho um instrumento que fazia a avaliação da pessoa com fissura labiopalatina para que ela pudesse buscar outros direitos. E a partir do ano de 2016, com a Rede Profis, nós começamos um trabalho em nível nacional visando dar mais conhecimento a essa possibilidade, principalmente porque em 2015 havia tido a sanção da Lei Brasileira de Inclusão, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E aí, percebendo as condições que causam a deficiência, nós enxergamos que a fissura preenchia todos os requisitos. Lógico, a fissura é uma deficiência reabilitável, foi o meu caso, mas existem outros casos que não há reabilitação plena. As pessoas ficam sequeladas e por conta de sequelas ficam impedidas de alcançar um bom emprego, de ter uma inclusão social sem chacotas, bullying e dentre outras questões que são extremamente negativas. E aí, pensando em criar ainda mais direitos e efetivar ainda mais esses direitos, a Rede Profis, através de um amplo trabalho de advocacy, seja em câmaras municipais, assembleias legislativas e também dentro do nosso Congresso Nacional, nós começamos a apresentar possibilidades de projetos de lei. E iniciamos lá naquela época, aqui em Bauru, que tinha sido o projeto piloto, o qual eu havia escrito com a professora Maria Inês Gandara Graciano. Apresentamos na época para o então vereador Sandro Bussola, o qual trabalhou bastante. Tivemos a aprovação somente no ano de 2019 ou 20, agora não me recordo exatamente a data. E aí, conforme fomos percebendo, nós tivemos grandes evoluções nesse pensamento, grandes evoluções de compreensão do que poderíamos integrar ainda mais nesses projetos de lei. E aí, no ano de 2019 para 2020, nós fizemos uma grande evolução, pensando principalmente nas questões de comunicação em favor da pessoa com deficiência, para ter maior compreensão. E aí apresentamos primeiro este projeto, algo muito semelhante, no estado de Santa Catarina, foi aprovado, e agora, no meio do ano, a deputada Mônica Seixas, percebendo a importância, aceitou também apresentar esse projeto. Então, eu escrevi junto com o pessoal da assessoria, junto com o pessoal da Rede Profis, e tive a oportunidade de ter 2 trabalhos acadêmicos meus representados no espírito da lei, né, que a gente fala, na exposição dos motivos. Então, foi tanto a minha dissertação de mestrado, quanto um artigo ao qual eu apresentei na revista
de Direito na Faculdade de Direito de São Paulo, a qual o professor Eduardo Thomas de Vícios possibilitou a nossa apresentação. E esse trabalho foi apresentado em conjunto com a nossa professora Jennifer Dutka, que é aqui do HRAC e também da FOB Bauru. Thiago, você poderia dar algum exemplo do que a pessoa com fissura passa a ter direito com essa lei que não teria ou teria que brigar para ter esse direito e essa lei normaliza isso, normatiza isso? Sim, existem vários direitos, Vitor. O primeiro que nós sabemos, as pessoas têm muita dificuldade de conseguir transporte para se deslocar das mais variadas cidades dentro do estado de São Paulo para ir a Bauru, para ir a São Paulo, depende de onde estiver fazendo os tratamentos. E quando a gente pega a legislação e verificamos que as pessoas com deficiência podem ter essa gratuidade, nós já percebemos o primeiro direito, o acesso ao transporte, que vai, obviamente, desaguar no acesso ao tratamento. Isso é uma dificuldade muito grande, né, Thiago? Para o paciente ter esse acesso ao tratamento. No seu caso, eu lembro que eu me recordo que eu já fiz uma entrevista com você, sua família teve que se mudar para Bauru, né? Por conta da questão do deslocamento, né? Eu acho que muita gente deixa de concluir o tratamento, a reabilitação, por conta do transporte. Então é uma coisa muito importante esse acesso, né? Sim, é importantíssimo, porque custa caro. Hoje, se a gente imaginar uma passagem de São Paulo a Bauru, por exemplo, está na casa dos 120, 130 reais uma perna, né? Se pensarmos, daí são duas, e aí geralmente vem mãe e filho, ou seja, sai quase R$1.000 uma viagenzinha, sem falar em alimentação, sem falar em pousadas e tudo mais. Então é um custo muito alto em que essa pessoa pode começar a deixar de tê-lo, né? Outras questões que podem abrir: trabalho e renda. Sendo a pessoa com fissura considerada uma pessoa com deficiência, ela pode sim, em alguns casos, concorrer às cotas de concurso público que são determinadas, podem sim participar também das cotas empresariais, ou seja, este é um projeto que traz uma natureza extremamente rica, que ela não vai falar tão somente do acesso ao tratamento, muito embora no projeto de lei nós deixamos muito bem claro que cabe ao governo estadual, de uma forma geral, determinar o tratamento fonoaudiológico, que tem muito problema para conseguir, o tratamento odontológico, que também tem muita dificuldade, e obviamente todo o aparato de tratamento cirúrgico. E esse projeto de lei ele foi tão profundo que ele visa também, desde a concepção, criar uma estrutura onde essa mãe, quando descobre, às vezes, no exame pré-natal, que vai nascer com a fissura, já a indicação para um centro onde ela possa ter a sua orientação e possa compreender quais serão as demandas às quais ela deverá ser submetida para buscar reabilitação. Então, foi um trabalho muitíssimo árduo, um trabalho muitíssimo completo, que nós desejamos que as pessoas, a partir do sancionamento, que deve acontecer por esses dias, as pessoas possam ter mais uma ferramenta extremamente afiada para buscar os seus direitos. Vai acontecer da noite para o dia? Obviamente não, até porque essa lei precisa se tornar conhecida. Então está aqui o papel muitíssimo importante da TV USP, dessa entrevista. Mas sabendo que existe uma lei, sabendo que existe um direito, essas pessoas poderão avançar muitíssimo rápido em direção aos acessos dos mais variados direitos às quais as pessoas com deficiência podem ter. Thiago, você falou de um ponto que eu acho muito importante. No Brasil a gente tem um monte de lei que o pessoal fala que não pegou, né? A lei está lá no papel, mas ela não é aplicada, né? Qual seria o meio que essas pessoas elas podem fazer para ter esse direito de fato aplicado? Eu sou uma pessoa que tenho fissura e eu quero ter esse direito, mas as pessoas não conhecem. Como que eu faço valer esse meu direito? A primeira questão é conhecimento, saber que existe a lei. Né? O maior problema de um acesso à justiça que a gente vê no Brasil é o desconhecimento. Existem muitas leis, as leis escrevem palavras difíceis que muitas vezes não dá nem para a gente compreender. Eu busquei escrever junto com os deputados uma lei que fosse
muito fácil de compreender. Qualquer pessoa que ler vai saber quais são os seus direitos mínimos. Então, conheçam a lei, leiam a lei, tenham consigo, imprimam, tenham uma cópia em casa, está disponível no site da Assembleia Legislativa. Segundo passo, exijam, né, vá até as prefeituras, vá até a Secretaria de Saúde do Estado com a lei. Fala, olha, eu tenho uma lei aqui, vocês precisam cumprir. Se insistir em não cumprir a lei, procure um advogado. Vale a pena. Não tenho dinheiro para pagar um advogado particular, Thiago, eu não consigo te contratar porque não tenho dinheiro de pagar seus honorários. Existe a Defensoria Pública, existe a OAB, existem diversos convênios que podem fazer com que a pessoa, através do Poder Judiciário, exija que o governo do Estado cumpra aquilo que é o seu dever. Thiago, essa lei, você, como você mesmo disse, você passou 20 anos aí em tratamento, você é um paciente reabilitado, já teve alta do Centrinho, né? Essa lei vale para você também ou só para quem não é reabilitado? Não, é só para quem não é reabilitado plenamente. Muito embora, obviamente, fala assim, poxa vida, Thiago, você criou um instrumento maravilhoso e você não vai aproveitar. Não vou aproveitar, por quê? Eu já tive todos os benefícios que eu podia ter de um excelente tratamento. A minha reabilitação foi plena, foi completada com magnitude. Então, seria extremamente injusto e, mais do que isso, imoral, eu utilizar de benefícios os quais eu hoje não necessito. É óbvio, existem pessoas que irão necessitar porque estão em extrema condição de miserabilidade, existem outras pessoas que, por conta da não reabilitação plena, vão precisar, e esta lei está destinada a essas pessoas, principalmente, as pessoas que mais carecem e que mais têm dificuldades a acessar todos os direitos, desde uma alimentação tranquila até o transporte, como já falamos. Thiago, você citou a lei municipal, né? Bauru tem uma lei municipal, né, que trata desse assunto. Eu estava comparando as duas leis e elas têm pontos até bem parecidos, né? Às vezes até, como você participou da redação das duas aí, né? Acho que isso tem alguma influência. Essa lei municipal, a gente pode considerar como uma base mesmo da lei estadual? A gente pode considerar que Bauru baseou essa lei estadual? De certa forma, sim, Vitor. O espírito, né, da lei, o fundamento principal, que é o reconhecimento da deficiência sobre a fissura labiopalatina, é o mesmo. Então, naquele momento, nós não enxergávamos que era possível a gente inserir tamanhos outros direitos. Tanto que na lei municipal nós colocamos o reconhecimento da deficiência e também a criação do cadastro municipal de notificações. Já na lei estadual, nós ampliamos outros direitos, mas é inegável que com a revolução do pensamento, com a evolução das leis, nós pegamos aqui o que tinha de melhor na de Bauru e amplificamos ainda mais as possibilidades para que as pessoas pudessem perceber e pudessem acessar com maior velocidade e ter menos negativas, porque é muito comum os operadores da saúde, por desconhecimento de normas ou por não estar uma maior descrição na lei, tentar ocultar direitos. Então aqui a gente buscou escancarar a maior quantidade possível desses direitos para que ficasse muito bem estampado. Olha, você tem direito à fono, olha, você tem direito ao odonto, olha, você tem direito ao incentivo à amamentação, dentre outras questões. A gente comentou anteriormente sobre a questão dos não reabilitados, que essa lei é direcionada aos não reabilitados. Isso é um laudo, Thiago? É um laudo onde a pessoa faz o tratamento que ele apresenta que ele não é reabilitado? Você até citou anteriormente no instrumento do Centrinho para fazer essas avaliações. Isso é no próprio Centrinho, no próprio centro de reabilitação, onde a pessoa faz o tratamento? Isso. A Lei Brasileira de Inclusão, ela traz para algumas deficiências que não são visíveis, a exemplo, uma paraplegia, que a gente vê que a pessoa está de cadeira de roda, a necessidade de um instrumento multiprofissional e multidisciplinar para avaliar as condições biológicas, psicológicas e sociais da pessoa. Então, tem uma análise tripla aí. Então,
os centros de reabilitação, a exemplo do Centrinho, dentre outros, se fosse para a síndrome de Down, uma PAI, para outras questões, a Sorri, que a gente tem aqui em Bauru, esses centros eles têm a condição de emitir laudos, pareceres, né, o que na lei a gente chama de instrumento de avaliação, descrevendo as condições biológicas, sociais e psicológicas dessa pessoa. E assim a gente cria aquele tripé da deficiência. É muito importante a gente tocar nesse ponto, Vitor, porque com a evolução de todas as legislações, a deficiência não é mais uma mera condição médica. Não cabe tão somente ao médico falar isso é deficiência, isso não é deficiência. Porque agora, de acordo com a lei, é necessário enxergar as condições psicológicas, as condições de acesso, as condições de acessibilidade de direitos. Se essa pessoa, por conta da sua deficiência, seja a fissura ou seja qualquer outra, tiver impedimentos ou maiores barreiras do que uma pessoa sem essa deficiência, ela será sim considerada como uma pessoa com deficiência. Então, é importante a gente perceber essa diferença e essa inovação que trouxe na legislação da lei brasileira, né, no caso. Tiagão, para a gente finalizar, sua história com o Centrinho é uma história muito bonita, né? Uma relação muito bonita. Você chegou aqui como paciente, ainda criança, né? Foi reabilitado aqui, estudou aqui, estuda aqui, né? O Centrinho teve um papel muito importante na sua vida em todas essas conquistas aí que vão ajudar milhares de pessoas, né? Sim, sem sombra de dúvidas. Eu tenho uma relação praticamente umbilical com o Centrinho de Bauru. Defendo a nossa bandeira em todos os campos de batalha. Sou o puxa-saco do nosso hospital, não nego e falo com todo orgulho porque toda a minha reabilitação eu devo aos profissionais, a todas as equipes, desde o faxineiro até a superintendência. Então, eu sou extremamente grato ao nosso hospital, extremamente grato ao Sistema Único de Saúde. Vale ressaltar que o Centrinho é público, né? É um hospital público de qualidade que faz parte de uma universidade pública. Então, isso é muito importante a gente ressaltar, porque nós passamos aí um período muito grande de negacionismo, passamos um período muito grande de ímpeto, de destruição da universidade pública. Então, ressaltar que o hospital é um dos mais reconhecidos no mundo e é público, é muito importante para que nós possamos valorizar as coisas públicas e entender que existem profissionais de amplíssima qualidade que estão ali para trabalhar, abre aspas, de graça para toda a comunidade. É óbvio, pagamos impostos e tudo mais, mas é inegável que a coisa pública, ela pode sim ter um destaque. E o Centrinho teve um papel fundamental, não só no desenvolvimento desses projetos de lei, mas também um papel fundamental quando ele mesmo reconheceu essa característica e a defendeu lá no Congresso Nacional no final do ano passado, com a participação do então superintendente, professor Carlos. Então, quando a instituição, a Universidade de São Paulo, o Hospital de Reabilitação de Anomalia Crâniofacial, que é o maior do Brasil e um dos maiores do mundo, reconhece que a fissura é sim uma condição que pode causar deficiência, as coisas começaram a andar muitíssimo bem. Então, estão de parabéns os profissionais, estão de parabéns a instituição e, obviamente, todos os pacientes que agora, no estado de São Paulo, terão ainda mais possibilidade de buscar os seus direitos. Tiagão, eu tava de parabéns, você também, cara, parabéns pela conquista aí, pela luta, sei que você vai continuar aí para tentar levar o acesso ao maior número de pessoas. Parabéns, Thiago, obrigado por esse bate-papo, viu? Eu que agradeço, Vitor, um grande abraço, espero poder reencontrá-lo em breve. Abraço, Conexão USP de hoje fica por aqui, esperamos que tenham gostado e até nossa próxima edição.